Então, meus irmãos amados, nós, há uns 2 domingos atrás, porque devido hoje eu não estou na minha casa, estou na casa dos meus pais, viajamos, e no domingo passado foi o dia que a gente se locomoveu, então eu não pude continuar o estudo. Mas há uns 2 domingos atrás, nós finalizamos o capítulo 3 de Romanos. O capítulo 3 de Romanos, nós vamos fazer aqui, ele é resumido aqui, nesta frase que vocês estão visualizando aí. O terceiro capítulo apresenta o princípio da justificação pela fé. Então, meus irmãos, são 2 estudos que tem lá no canal. A playlist chama Romanos pela Fé. Então, o tema do nosso capítulo 4 é a justificação ilustrada por Abraão. Então, no capítulo 3, nós vimos o princípio da justificação e agora nós vamos ver na prática, através da vida de Abraão, como este princípio ele se efetiva. Olha aqui, no quarto capítulo, o princípio é ilustrado pelo caso de Abraão. Então, como todos já sabem, este é um estudo bíblico, não é uma palestra. Portanto, eu compartilho com vocês novamente. A Bíblia que eu vou estar lendo é a Bíblia Contexto, tá bom? Mas também eu estou aqui com a minha Bíblia Legado e nós vamos ler também alguns comentários de Ellen White da Bíblia Legado e eu vou projetá-los aqui. Então, são as 2 Bíblias que eu estou utilizando e os comentários, além dos comentários de Ellen White, eu também estou utilizando os comentários do pastor Wegener, no livro Estudos em Romanos. O livro Estudos em Romanos, só enfatizando, se você veio aqui pela primeira vez, o livro Estudos em Romanos, ele pode ser adquirido na editora Missionários, tá bom? Se alguém tiver a oportunidade de colocar no chat o contato da editora Missionários, e aí você já pode entrar em contato e adquirir, queridos. Este comentário, chamado Estudos em Romanos, é uma preciosidade. E eu não posto todos os comentários, eu seleciono uma coisa ou outra para que o estudo não fique muito extenso. Contudo, é importantíssimo que, na medida do possível, você possa adquirir. Então, aqui na minha Bíblia, eu convido você a abrir em Romanos, capítulo 4, verso 1, que nos diz assim, nós vamos ler primeiramente do verso 1 até o verso 3. Vamos lá. Do ponto de vista humano, verso 1, Abraão foi o fundador de nossa nação, Paulo falando. O que descobriu ele? Verso 2. Ele descobriu o seguinte, irmãos, se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Se você vem acompanhando os estudos, você vai perceber que as nossas boas obras diante de Deus não são meritórias. Elas não têm mérito algum. Abraão entendeu isso. Olha o que diz agora no verso 3. Pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Apenas a fé, apenas o crer de Abraão o tornou justo. Vamos ler um comentário a esse respeito que está lá no livro Estudos em Romanos, página 31, começa na página 31 e termina na página 32. E diz assim: se um homem pudesse fazer uma ação que merecesse a aprovação do céu, ele poderia se orgulhar disso. Mas nenhuma carne jamais será capaz de se gloriar na presença de Deus. Olhe só, você está com a sua Bíblia? Abra, por gentileza, em Jeremias, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Assim diz o Senhor. Verso 23. Não se glorie o homem sábio na sua sabedoria, nem se glorie o homem poderoso no seu poder. Tampouco se glorie o homem rico em suas riquezas. Verso 24. Mas permitam àquele que se gloria gloriar-se nisto, que ele me conheça, diz o Senhor,
E saiba que eu sou o Senhor que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, pois nestas coisas me deleito, diz o Senhor. Então o Senhor está dizendo que no que ele se deleita. E o deleitar-se do Senhor não está nas obras humanas, e mas sim na misericórdia, no juízo e na justiça que ele faz aqui na terra. Então, o homem não merece a aprovação do céu. Ele não tem por que se orgulhar de suas obras. O texto continua. Acompanhe aí na tela. Se um homem pode praticar a justiça, então, quando Deus dá a recompensa da justiça, o homem simplesmente recebe o que mereceu. Olha só. Então, o homem só. Nós já vimos nos estudos anteriores que justiça é essa que o homem pode praticar. É a justiça de Cristo em nós, em mim e em você. É nessa justiça que o Senhor Jesus, Senhor Deus, se gloria. Mas a vida eterna é o dom de Deus, como diz em Romanos 6:23. Então, a vida eterna ela é uma dádiva de Deus. A vida eterna é a recompensa da justiça. E uma vez que é um dom de Deus, só pode sê-lo porque a justiça é um dom de Deus. Queridos, nada vem de mim e de você. A única coisa, vou refrasear, a única coisa que vem de mim e de você, e nós vimos também nos estudos anteriores, é o seguinte: render a nossa vontade, fazer a vontade do Senhor. É apenas nisso. Essa é a única parte humana de todo esse processo, né? E vamos dar continuidade na nossa leitura, lendo os versos 4 e os versos 5. O verso 4. Olha só esta exemplificação que o apóstolo Paulo faz. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Na versão King James, diz que é uma dívida. Então, o salário de qualquer um de nós que somos trabalhadores, se nós estamos trabalhando para uma empresa, por exemplo, nós começamos a trabalhar, nós não recebemos primeiro para trabalhar. Se nós recebermos primeiro, nós somos devedores do nosso empregador, né? Aliás, ele nos deve, nós devemos ele, perdão. Então, nós temos que cumprir um trabalho para poder fazer jus ao dinheiro que ele já nos pagou, correto? Mas não é assim que acontece. Se eu entro numa empresa e eu vou começar o meu primeiro dia de trabalho amanhã, eu não recebo logo o meu salário. Eu trabalho 30 dias para, no final, receber o meu salário. Então, eu trabalho os 30 dias. Ao final desses 30 dias, o meu empregador está me devendo. Ele me deve devido ao trabalho que eu desempenhei para ele. Então, é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Que o salário daquele que trabalha não é um presente, mas é um direito, é uma dívida. Contudo, verso 5, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, naquilo que faz, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos pecadores. A partir do momento em que eu creio que o Senhor Deus, por meio de sua palavra, tem poder para transformar tudo em minha vida e na vida de todas as outras pessoas ao redor. A gente vai entender mais adiante aqui no capítulo 4. A partir do momento em que eu entendo que o Senhor Deus, ele é poderoso para fazer a sua palavra se cumprir na minha vida, e eu, pela fé, eu aceito isso como uma verdade para a minha vida e vivo segundo esta verdade, então o Senhor me declara justa diante dele. Isso vai ficar mais claro adiante. Vamos ler o comentário
desses dois versos, 4 e 5, em Estudos em Romanos, página 32, diz assim: o perdão dos pecados não é simplesmente uma transação bancária, uma quitação de contas passadas. Queridos, isso precisa ficar muito claro. Quando a gente fala de justiça pela fé, nós falamos de perdão pela fé. Para que o Senhor Jesus nos declare justos, primeiro, nós precisamos ser perdoados. Ninguém é declarado justo em pecado, cometendo pecados conhecidos, acariciando pecados conhecidos. É preciso um passo a passo. E nós já estudamos esse passo a passo. É preciso que, primeiro, nós reconheçamos, isso foi no estudo passado, nós precisamos reconhecer. A partir do momento que nós nos reconhecemos, vem o arrependimento e a confissão. A confissão nada mais é do que abandono do pecado e o clamor a Deus para que ele nos limpe da mancha, da mácula do pecado. E o Senhor, quando nós fazemos esse passo a passo, nós percorremos esse trajeto de perdão, o Senhor Deus nos concede o perdão e nos declara justos. Então, o perdão dos pecados não é simplesmente uma transação bancária, uma quitação de contas passadas. Ele tem uma relação vital com o próprio homem. Não se trata de uma obra temporária. Agora, muita atenção nessa parte que eu deixei marcada de azul. Cristo dá a sua justiça. Olha como é o processo que ocorre. Depois que eu reconheci, me arrependi, confessei e abandonei, Cristo dá a sua justiça, tira o pecado e deixa a sua justiça lá, na cleuma, coloque o seu nome. E isso faz uma mudança radical na cleuma. Coloque o seu nome. Nós precisamos tornar isso que nós estamos lendo prático. Quando você coloca o seu nome, isso eu aprendi com meu esposo. Quando você coloca o seu nome nas Sagradas Escrituras e nos textos que nos conduzem a Cristo, toda a teoria ela se torna prática. Então, nós vamos ler mais um comentário, desta vez da serva do Senhor, a respeito do verso 4 e 5, no capítulo 4. Está em Fé e Obras, página 100 e página 101. Queridos, que citação abençoada. Vamos ler juntos. A lei requer justiça. E essa é a dívida que o pecador tem com a lei. A gente estudou bastante sobre esse aspecto da lei no estudo passado. Por favor, se você não viu, vá lá no canal, reveja. Veja. Então, o pecador tem essa dívida com a lei, porque a lei requer justiça. Se a lei requer justiça, olha o que diz depois, a parte que está sublinhada. Mas ele, o pecador, é incapaz de a apresentar. Nós não podemos, nem eu nem você, somos incapazes de apresentar a justiça perfeita que a lei requer. O texto continua. A única maneira pela qual pode alcançar a justiça é mediante a fé. Pela fé, ele pode apresentar a Deus os méritos de Cristo. E o Senhor lança a obediência de seu filho a crédito do pecador. Mas vamos parar bem aqui no pecador. Mas quando é que isso aqui ocorre? Quando nós já passamos pelo processo de arrependimento, confissão e abandono. Lembra que o Senhor Jesus Cristo imputa, ele transfere a sua justiça para nós e fica lá a justiça de Cristo sobre nós? O texto continua. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem. E Deus recebe, perdoa e justifica a alma arrependida e crente. Ele trata essa alma, olha aqui, arrependimento e crente, fé. Ele trata como essa alma como se fosse justa e ama como ama seu filho. É assim que a fé é imputada como justiça. Tudo isso, queridos, é fruto da confissão, do arrependimento e da confissão de pecados. Aí, quando ocorre o perdão, a justiça de Cristo nos é atribuída. Entende? Tudo isso sem obras
práticas de méritos humanos meus e seus, sem nada nosso, apenas um coração rendido a Jesus, né. Vamos continuar na Bíblia. Vamos ler os versos 6 até o 8. Acompanhe. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Não é pela fé? Olha o que diz. Como são felizes, Davi falando, como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Verso 8, sim. Como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta, cujo pecado, em outras versões, a quem o Senhor não imputa pecado. Não sei se a sua versão é essa. Então, aqui, quando é que o Senhor Jesus não nos imputa pecado? Quando nós passamos pelo processo de confissão, arrependimento, o Senhor pela fé, nós clamamos ao Senhor por purificação e perdão, e Ele, naquele momento, a justiça de Cristo nos é concedida. E fica em nós. Por quê? Porque nós vamos andar em novidade de vida. Aí você pode perguntar, mas irmã, e se eu pecar novamente? O Senhor Deus não nos desampara. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E como nós ainda vivemos sob a graça, então nós ainda temos a esperança de salvação e de perdão desses pecados. O Senhor não fecha as portas para nós. Muito embora o diabo ele queira fazer que nós nos sintamos indignos por cair, às vezes, repetidamente no mesmo pecado, não é isso que o Senhor Jesus Cristo diz para nós. Ele diz: eu estou aqui, não me deixe. Vamos caminhar juntos e muito em breve você não vai mais pecar. É promessa. Então, vamos ler o comentário do Estudos em Romanos, na página 32, que diz assim: esses versos descrevem a bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça sem o quê? Sem obras. Aí você pode dizer assim, a gente já estudou sobre isso, no capítulo 1 ou 2. Então você pode dizer, então quer dizer que eu não tenho que fazer nada para poder receber a justiça de Cristo? Em termos de obras práticas, não. Mas pela fé, arrependimento, confissão, abandono e clamor por perdão. Essa é a nossa parte também. Agora, olha o que diz aqui. Vamos entender. Primeiro, a justiça foi imputada a Abraão porque ele creu. E depois ele recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que ele tinha antes. Então, vamos entender isso na linha do tempo. O Senhor Deus declarou Abraão justo quando Abraão não era circuncidado. Só tempos depois foi que o Senhor instituiu o ritual da circuncisão, e quando ele instituiu este ritual da circuncisão, Abraão já havia sido declarado justo antes, por sua fé. Ali, a circuncisão nada mais era do que, digamos, a confirmação física, um selo, como diz o texto aqui, da justiça pela fé, da justiça da fé que Abraão já tinha antes, não é? Então, vamos continuar a leitura. Pegue aí na sua Bíblia o verso 9. Vamos ler do 9 ao 11. Aqui no verso 9, a partir do verso 9, nós vamos compreender melhor essa questão da circuncisão. Vamos lá. Por acaso, essa bênção é apenas para os judeus ou se estende também aos gentios incircuncidados? Vamos lembrar do contexto, é Paulo que está nos falando aqui. Então, na época de Paulo, ainda existia muita controvérsia entre aceitar os gentios como sendo parte dos cristãos conversos, sem a necessidade de passar pelo ritual da circuncisão. Então, existia ainda essa controvérsia, né? Essas dúvidas, esses questionamentos. Então, Paulo faz aqui essa pergunta:
né? Por acaso essa bênção, a bênção da justiça pela fé, de ser declarado justo pela fé, é apenas para os judeus ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos, Paulo responde, já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé, quando ele não era circuncidado. Verso 10. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes dele ser circuncidado. Verso 11. A circuncisão, muita atenção agora no verso 11, por gentileza. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes dele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé. Então, os gentios não entram aí? Entram os que têm fé, mas não foram circuncidados. São gentios. Eles são considerados justos por causa de sua fé. Então, meus irmãos, sabia que o mesmo se dá com o batismo? Vou fazer uma pergunta e vocês respondem aí na mente de vocês. Quando uma pessoa vai ao tanque batismal, ela é declarada justa somente depois do batismo ou antes, quando ela aceitou as verdades e se decidiu pela fé, pelo batismo, como sendo uma ordenança do Senhor, e que declara publicamente que as pessoas que estão passando por ali, elas pertencem a Cristo. Então, ela é declarada justa antes do batismo ou somente depois do batismo? Antes, meus irmãos. É por isso que muitas vezes, que as pessoas, elas aceitam pela fé a Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas por alguma fatalidade não conseguiram descer às águas, elas elas são declaradas justas por sua fé. Elas são declaradas justas pelo Senhor, e se elas vêm a falecer, a dormir o sono da morte, elas dormem salvas. Entendem, meus irmãos? O batismo ele é uma ordenança santa. O batismo é uma ordenança que deve ser seguida, mas nem todos terão oportunidade disso por incontáveis situações que nós não vamos mencionar aqui. Contudo, é sim, é semelhante à circuncisão. As pessoas são declaradas justas antes, por quê? Porque elas já começam pela fé a viver a vida de Cristo. Entende? Então vamos avançar. Lemos até o verso 11. Olha esse comentário do Estudos em Romanos, página 33. Os que fazem uma alta profissão de fé não devem permanecer apenas professando essa fé, mas devem andar nos passos da fé que Abraão tinha. Qual era a fé que Abraão tinha, meus irmãos? A fé que Abraão tinha era uma fé que cria no impossível, humanamente falando, mas que não era impossível para Deus. Abraão cria na fé que faz com que as montanhas se movam, que faz com que um corpo idoso creia, que um homem idoso creia que o seu corpo já morto pode gerar um filho. Entende? É essa modalidade de fé que o Senhor Deus pede que eu e você tenhamos. E vamos avançar. Vamos ler o verso 12. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. Vamos ver aqui então? A ideia é que na era judaica, olha o comentário, Deus fez uma distinção entre os povos, mas Deus nunca fez e nunca fará acepção de pessoas. Foi o fanatismo,
e a autojustificação dos judeus que os levaram a se manter distantes dos gentios. Eles foram designados para ser a luz do mundo, para ser o sal da terra. Eles se recusaram a fazer o trabalho e se tornaram como sal sem sabor, precisando eles mesmos ser salgados. O sal deve permear a massa, que deve ser preservada. O mesmo princípio se aplica hoje a mim e a você, que somos adventistas do sétimo dia. Nós ainda corremos o risco de vivermos uma vida de formalidade seca, um formalismo seco. O que vem a ser isso? É cumprir o ritual de frequentar um templo aos domingos, às quartas-feiras e aos sábados, de ter cargos na igreja, de fazer obras de caridade, mas fazer por fazer, e não sendo realmente sal. O meu esposo fez um comentário hoje voltado para nós que somos conhecedores das Sagradas Escrituras, que todas as boas obras que nós praticarmos, obras de caridade, de ajuda humanitária, como está tendo agora nesse período lá no Sul, isso falando num contexto de pessoas que possuem luz, tá bom? Todas as nossas obras de caridade, elas são vãs, meus irmãos, se nós viermos a negligenciar a nossa comunhão pessoal. Porque então, o que vai acontecer? As obras vão ter preponderância, não que elas não sejam necessárias, porque elas são muito necessárias. O nosso próximo é um mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos, mas nós não podemos negligenciar a nossa comunhão pessoal, porque senão nós deixamos de ser sal e nós simplesmente nos tornamos reprodutores de bons comportamentos, entende? Então, nós precisamos avançar no conhecimento de toda a verdade, para que nós não caiamos no erro fatal que os judeus caíram, de terem sido desprezados como nação, como foram. Deus não os quis mais como nação representante do Senhor. Por quê? Porque eles deixaram de ser sal. Vamos ler Romanos 4, verso 13. Eu vou tirar aqui da tela apenas para nós lermos a Bíblia. Leia aí na sua sagrada escritura. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Quando Abraão, ali quando ele estava em Ur dos Caldeus, quando seu nome ainda era Abrão, ele foi declarado justo pelo Senhor Deus. Por quê? Porque ele tinha fé. E quando o Senhor diz, sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, ele seguiu pela fé. Ele foi declarado justo por Deus ali, naquelas circunstâncias. Então, a promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam a terra veio neste momento. E olha o que Estudos em Romanos, o comentário nos diz. Antes de nós avançarmos, pegue a sua Bíblia, por gentileza, e abra em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, perdão, 12. Capítulo 12. Nós vamos ler apenas do verso 1 ao 3. 1 ao 3. Vamos entender o chamado de Abrão. Diz assim o Senhor. Ora, eu estou lendo na versão King James, tá? Na minha Bíblia é legado. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Verso 2: e eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção.
verso 3, até aqui o 3. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, em Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Nós estamos incluídos aqui em todas as famílias da terra, então nós somos herdeiros dessa promessa também. Então, meus irmãos, o Senhor Deus fez essa promessa a Abraão, e Abraão fez o quê? Ele creu. Ponto. Ele creu. Ele creu. Então, o evangelho, vamos ler aqui. O evangelho traz à tona uma herança. Está aqui a herança do Senhor. Ele está declarando para nós essa herança. Ele traz salvação da morte, traz vida. E o fato de que a vida é dada implica um lugar para se viver. Portanto, podemos dizer, em relação a tudo o que o Evangelho traz, que ele dá aos homens uma herança eterna. Queridos, a palavra de Deus, nos dá a herança eterna. O texto continua. A doutrina da herança dos santos é a doutrina da justificação pela fé. É por isso que a justiça pela fé está de Gênesis a Apocalipse. Mas o livro de Romanos trata especificamente, mais do que todos os outros na Bíblia, trata sobre os princípios corretos e claros a respeito da justiça de Cristo pela fé. E o texto continua. E se não pregarmos a justificação pela fé, ao pregarmos a herança dos santos, não estaremos pregando o evangelho. Ou seja, você que dá estudos bíblicos, você precisa, os seus estudos bíblicos, a partir de hoje, eles não podem ser isentos da justiça de Cristo. Não podem mais. Falou sobre o dízimo, sobre o batismo, sobre o mandamento esquecido, falando sobre os princípios de saúde, falando sobre os princípios de relacionamento. Tudo deve estar permeado pela justiça de Cristo. O texto continua. A herança prometida é a mesma que foi prometida aos pais e não se refere a este mundo atual. Queridos, vamos ler, por gentileza, para nós entendermos melhor o que diz 2 Pedro. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 4. 2 Pedro, capítulo 3, o verso 4 diz assim: E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação, né? Então, muitos nos questionam, muitos ainda questionam quando nós falamos da breve vinda de Jesus. Só que a promessa foi feita e ela se cumprirá. Não tem como falhar. Esta herança, ela é uma herança imutável, que é impossível nos ser negada. Vamos complementar em Atos, capítulo 7. Vamos para o livro de Atos, capítulo 7, verso 5. E não lhe deu nela herança alguma, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua semente, não tendo ele ainda filho. Está falando aqui de Abraão. Então, meus irmãos, Abraão, quando saiu dali de Ur dos Caldeus, nem o tamanho de uma pisada de um pé Abraão não tinha, fisicamente, concretamente falando. Mas o Senhor prometeu, olha só, uma herança e uma promessa do Senhor. A partir do momento que ele dá, ela se cumpre. Ele prometeu que ele daria a Abraão e a sua semente uma herança, né? Então, mesmo Abraão ainda sem filhos, o Senhor fala, ele promete, ele cumpre. Então, vamos ler agora dos versos 14 até o verso 22. Vamos lá. Portanto, se a herança prometida, nós estamos falando de herança e de promessa,
Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa anulada. Você entendeu isso aqui? Isso me chamou muito a atenção. É um, vamos entender este raciocínio de Paulo, tá bom? Vamos ler bem devagar. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, ou seja, é a obediência humana, a obediência da letra da lei, então, se a herança é só para esses, sim, senhor. Lembra do estudo passado? Quando Moisés estava ali, que ele desceu com as tábuas da lei, que ele leu os 10 mandamentos para as pessoas, e as pessoas disseram para ele: sim, tudo que está escrito nós obedeceremos. E não era essa a resposta que eles tinham que dar? Qual era a resposta que eles tinham que dar? Sim, nós entendemos que essa é a verdade. E que pela graça de Deus, pelo poder dele, ele fará com que nós obedeçamos. É pelo poder dele, pela graça dele que nós vamos conseguir. Essa deveria ter sido a resposta. Então, Paulo está dizendo aqui que se essas pessoas cumprem a lei, obedecem à lei, como os israelitas lá perto do Sinai disseram que iam cumprir a lei dos 10 mandamentos, então a fé, precisa de fé para isso? Não precisa. Então, se não precisa de fé, corta-se, anula-se a promessa. Entende? Por quê? Porque tudo vai estar concentrado nas ações humanas, na obediência do ser humano. E isso não é justiça pela fé. Vamos continuar no verso 15. Pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. Olhe só, a ira de Deus, a lei, nós já estudamos sobre isso também. O que ela faz? A lei só faz uma coisa, queridos. Ela nos conduz a Cristo. É só isso. Porque ela nos conduz a Cristo ao nós reconhecermos que nós somos incapazes de oferecer à lei aquilo que ela nos pede, obediência perfeita. Nem eu nem você podemos dar. A obediência perfeita que a lei requer é a obediência de Cristo. E isso só é possível quando Cristo nos declara justos. Por meio de quê? Olha que eu estou fazendo uma recapitulação. Quando ele nos declara justos, a partir do momento em que nós reconhecemos o pecado, nos arrependemos, confessamos, abandonamos e somos declarados então, somente então, justos pelo Senhor Jesus Cristo. Entende? A única forma, o verso 15 continua. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. Então, em outras versões da Bíblia diz o seguinte: onde não há lei, não há transgressão. Não sei se é essa versão. É a mesma coisa que eu estou lendo aqui na Bíblia Contexto. Não, então, a única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. Então, se não há o conhecimento, não existe lei, então não há quebrantamento da lei. Não é verdade? Transgressão. Mas vamos continuar no verso 16. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos os que creem. Verso 17. Conforme aparece nas Escrituras, olha o que Deus disse: eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas de volta e cria coisas novas do nada. Abraão era ou não era um homem morto, fisicamente falando, em termos de geração de filhos? Era. Sara, sua esposa, era ou não era morta para a geração de filhos? Sim, mas Abraão creu que Deus tinha poder para fazer um morto gerar filhos. Um homem morto, idoso fisicamente, gerar filhos. Verso 18. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito:
Ele creu na. Queridos, o Senhor Deus não está dizendo, nós vamos ler daqui a pouco algumas promessas. Queridos, se ao lermos aquelas promessas que nós vamos ler juntos aqui, você que está nos assistindo depois desse estudo, está assistindo a gravação, eu estou aqui com os meus irmãos, nós somos agora a Igreja de Cristo. No local onde nós estamos agora se faz solo sagrado. Nós estamos nos reunindo aqui como a Igreja de Jesus Cristo nesta terra. E aqui, quando você estiver assistindo aí, você vai poder meditar em tudo isso que nós estamos lendo agora. E eu espero que você esteja com a sua Bíblia aí. Eu não estou projetando absolutamente nada, então os seus olhos precisam estar postos nas Sagradas Escrituras. Então, mesmo o verso 18, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão manteve essa esperança, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Quando nós lermos daqui a pouco as promessas, se eu e você, eu até adiantei, perdão, volte. Quando nós lermos essas promessas, nós vamos ver aqui claramente, queridos, um teste para mim e para você, de fazer o que com exatamente o texto bíblico, os textos bíblicos que nós vamos ler, se nós vamos realmente crer pela fé. E crer, sem duvidar. Não crendo que isso é para os outros, isso é para o futuro, isso é para um outro tempo, isso é para uma outra situação. Não. É para mim. Coloque o seu nome. É para você. Entende? Então vamos avançar. Aí, pois Deus lhe tinha dito, ainda no verso 18, esse é o número de descendentes que você terá. Abraão creu, morto fisicamente. E ele creu, sem filhos. Verso 19, e sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham nenhum vigor. Verso 20, em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. É Paulo nos dizendo isso, inspirado pelo Espírito Santo. Na verdade, a fé dele se fortaleceu e com isso ele deu glórias a Deus. Verso 21. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. O Senhor Deus não disse que lhe daria um coração novo? Você ousa duvidar do Senhor Deus? Se ele prometeu, ele vai cumprir. Nós vamos ler. E o verso 22, que diz o seguinte: por isso, por sua fé, por crer no que o Senhor Deus estava dizendo ali, imediatamente ele creu e aceitou e ponto, ele foi considerado justo. Você deseja ser considerado justo ou justa diante de Deus? Creia. Simplesmente creia. Nós vamos ler agora, juntos, essas promessas de Deus. Coloque o seu nome, lembre, sempre faça isso. Vamos primeiro para Ezequiel, abra sua Bíblia. Eu vou ler na Bíblia Legado. Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Ezequiel 36, 26. Assim diz o Senhor. É linda. As promessas de Deus são maravilhosas. A nossa parte qual é? Crer e aceitar. Vamos lá. Um novo coração também vos darei. E um novo espírito eu colocarei dentro da Cleuma. Coloque o seu nome. E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, Cleuma, e lhe darei um coração de carne, Cleuma. O Senhor está prometendo aqui que ele vai fazer isso comigo. Qual é a parte da Cleuma? Nós já estudamos. Render à vontade. E dizer assim, sim, Senhor, eu aceito, permito que o Senhor haja na minha vida e transforme o meu coração mau, de pedra, em um coração de carne. Entende? Vamos para 1 João 1, 9. 1 João, capítulo 1, verso 9. Lindo esse verso, bem conhecido nosso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Então, meus queridos, se o Senhor Deus está dizendo que a partir do momento em que eu, Cleuma, eu estou aqui, Senhor, este é o pecado, mais uma vez eu fiz isso contra o Senhor e contra o meu próximo, por favor, Senhor, lava-me com teu sangue, purifica-me, purifica-me, e não permita mais que eu cometa isso, que eu tenha esses pensamentos, estes sentimentos, e nomeie, diga o nome do pecado para o Senhor. E ele vai limpar você. É promessa, está aqui. Impossível. E ele é fiel e justo para nos perdoar. Primeiro ele nos perdoa. E depois o que é que ele faz? Ele tira a sujeira de nós. Ele nos purifica. Como duvidar disso, irmãos? Justiça de Cristo é pela fé. Filipenses 4,19. Vamos lá. Filipenses, capítulo 4, verso 19. Muita atenção. O meu Deus suprirá todas. Está dizendo algumas aí? Uma ou outra necessidade? O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória, por meio de quem? Cristo Jesus. Meus irmãos, se o Senhor está dizendo aqui que ele vai suprir todas as necessidades, eu tenho necessidade de um emprego, de uma fonte de renda, ele vai lhe dar. Ele vai lhe dar. Eu tenho necessidade de vender a minha casa, nós estamos agora precisando vender. E eu não consigo duvidar do meu Deus. Eu tenho certeza que ele vai mandar compradores, sabe? Não duvide. Se a resposta ainda não veio, é porque o Senhor tem um propósito. E ele vai cumprir. Não duvide. Isso é fé. Vamos para Tiago. Vamos em mais uma promessa. Tiago, após Hebreus. Capítulo 1, verso 12. Tiago, capítulo 1, verso 12. Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida. Queridos, aqui não está dizendo pode receber, está com o futuro simples, o futuro direto. E esse futuro simples, esse tempo verbal na língua portuguesa, ele é a certeza de que vai se realizar. Olha só, vamos ler de novo. Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo sido posto à prova, e eu e você somos provados, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Mas prometeu a quem? Aqueles que resistem à prova, resistem à tentação pelo poder de Cristo. É promessa. Ele está prometendo o que para nós? Que ele nos dará a coroa da vida. Porque ele prometeu a todos aqueles. Você ama Deus? Então ele prometeu a coroa da vida para você. E ele, se ele prometeu, ele vai lhe dar. Qual é a sua parte e a minha? Render a nossa vontade. Render o eu mal, egoísta, soberbo, orgulhoso, mal. Vamos agora, essa promessa, se você é papai e mamãe e tem um filhinho, um filhinha, tem a idade que tiver, que andam longe dos caminhos do Senhor, essa promessa não sai do meu coração. Isaías 49, 25. O Senhor deixou essa promessa linda, linda para todos nós. Isaías, que somos pais, Isaías 49, 25, diz assim: porém, assim diz o Senhor, os cativos do poderoso serão tomados, e a presa do terrível será libertada. Olha o que diz o Senhor, continuando o texto. Pois eu irei lutar contra aquele que lutar contra ti, e eu salvarei teus filhos. Olha o futuro aí de novo. Eu salvarei os teus filhos. Você consegue duvidar que a sua filha ou o seu filho, que andam longe dos caminhos do Senhor, o Senhor não vai resgatá-los? Eu não consigo, irmãos. Não consigo duvidar. Isso é viver pela fé. É ler promessas como estas, 5 promessas aqui,
e esperar o cumprimento delas, descansar no Senhor, de que elas vão se cumprir. Vamos para o verso 23. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. Olhe lá. Quando Deus considerou Abraão justo, não foi apenas isoladamente para Abraão naquele momento. As Escrituras dizem que foi também para nosso benefício, meu e seu, que estamos aqui juntos agora. Pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Aqui, olha o comentário da serva do Senhor. Na meditação matinal, a fé pela qual eu vivo, na página 107, diz assim: o que é justificação pela fé? É a atuação de Deus abatendo ao pó a glória do homem e fazendo por ele aquilo que não está em sua capacidade de fazer por si mesmo. Quando o homem percebe, sua completa desvalia, ou seja, não tem valor nenhum, então é nesse momento, quando nós estamos desamparados e sem nenhuma justiça própria, então está preparado para ser revestido com a justiça de Cristo. Por quê? Porque a glória do homem está ali no pó. Entende? Então, vamos complementar agora, finalizar com o verso 25. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Na versão King James diz assim: o qual foi entregue por nossas ofensas, Jesus, e foi ressuscitado para a nossa justificação. Ou seja, ele foi ressuscitado para o nosso perdão. Foi para isso que Jesus foi ressuscitado, para que nós tivéssemos a esperança da salvação e o perdão dos nossos pecados. Então, meus irmãos, olha o que a serva do Senhor agora, com relação a este verso, nos diz de novo na meditação A Fé pela Qual Eu Vivo, na página 114. Quando estivermos revestidos da justiça de Cristo, não teremos nenhum prazer no pecado, pois ele, Jesus, estará trabalhando conosco. Poderemos cometer erros, mas havemos de aborrecer, abominar o pecado que causou os sofrimentos do Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos chegar neste ponto de aborrecer o pecado que causou o sofrimento e a morte do Filho de Deus. Como é prazeroso para mim estar aqui com você, lendo esses textos maravilhosos, tanto da Bíblia quanto dos textos inspirados, e quando o Espírito Santo levantou o pastor Egoner para poder pregar, também trazer textos para nós através do livro Estudos em Romanos. Então, meus irmãos, não deixemos de estudar. Não deixemos de congregarmos. A nossa oportunidade aqui nós estamos tendo a oportunidade de nos congregar em uma igreja virtual. Neste momento, a sua casa aí, nesse local onde você está sentado olhando para esta tela, neste momento, aqui nós estamos em Terra Santa. Estamos no meio dos santos de Deus. Que oportunidade, queridos, nós estamos tendo. E vejam bem, muito em breve, nós seremos perseguidos de uma forma tremenda, tremendamente cruel. E nós vamos precisar dessas verdades que nós estamos lendo agora. Promessas, queridos. Leiam as promessas de Deus. Se você tiver oportunidade, assista os estudos anteriores. E eu te convido, no domingo que vem, a nós estarmos de volta, às 15h, para que nós possamos juntos meditarmos
nas verdades que salvam. E são essas verdades, irmãos, que vão nos preparar para estar de pé quando nós não tivermos mais ninguém perto de nós. Eu vou fechar aqui a tela e nós vamos agora orar, agradecendo ao Senhor por este estudo maravilhoso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de misericórdia, o Senhor é muito bom para nós, Senhor. Como duvidar da tua palavra é impossível, meu Deus. Como viver sem ler a tua palavra é impossível, meu Deus, porque a tua palavra é a respiração da nossa alma, é o nosso alimento diário. Por favor, Senhor Jesus, fortalece a nossa fé. Não permita que os nossos joelhos vacilem. Ajuda-nos a caminharmos com o Senhor, momento a momento, segundo a segundo. Queremos estar com o Senhor eternamente, queremos ser verdadeiramente sal. Sal, Senhor. Não queremos ser sem sabor. Nos ajude, Pai Santo. Obrigada por ouvir a nossa oração. Obrigada por esses momentos juntos aqui com os nossos irmãos. Nos traga, por favor, nos traga novamente no domingo que vem para estudarmos o capítulo 5 e termos a nossa fé fortalecida pela tua palavra. Te rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que os lares de vocês sejam abençoados ricamente. E nos encontramos no domingo que vem, para a honra e glória do Senhor. Fiquem com Jesus.